Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar em uma tradição antiga que existe há milhares de anos, mas com um toque diferente. Não é a versão romantizada dos casamentos que vocês podem estar esperando. Não. Hoje à noite vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como os romanos celebravam seus casamentos, que, alerta de spoiler, eram muito mais parecidos com um acordo comercial formal do que com uma história de amor. Você pode até se perguntar se teria sobrevivido a todo o processo. Spoiler, provavelmente não teria. Imagine o seguinte: você está vivendo na Roma antiga e o dia do seu casamento está se aproximando. Não é só sobre você e seu parceiro. Ah, não. Existem famílias a agradar, obrigações sociais a cumprir e, claro, deuses a serem apaziguados, sem contar que envolve uma série de rituais e cerimônias que fariam qualquer organizador de casamento moderno suar frio. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente curtir o que eu faço aqui. Tenho certeza de que você vai querer ficar por aqui para mais história antiga, misturada com um pouco de humor e comentários modernos. Agora, estou muito curioso para saber de onde vocês estão assistindo hoje à noite. Então deixem um comentário e me contem que horas são aí onde vocês estão. Beleza, agora apaguem as luzes, talvez liguem um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos entrar juntos na viagem de hoje. Imagine-se lá na Roma antiga, andando pelas ruas movimentadas. É uma época em que tudo parece, bem, se um pouco mais dramático. As ruas estão cheias de vendedores oferecendo todo tipo de coisa. O ar tem cheiro de pão fresco misturado com incenso, e a grande arquitetura te cerca. Dá para ouvir ao longe o burburinho das pessoas falando sobre o dia a dia, mas há uma sensação distinta de expectativa no ar. Hoje é o dia em que você vai se casar, e não é qualquer casamento. É um casamento romano e vai ser intenso. Primeiro, vamos falar sobre como todo o processo começa. Enquanto hoje em dia a gente pode simplesmente conhecer alguém em um café, se apaixonar e decidir casar. Em Roma, o casamento era, na maior parte das vezes, uma questão de família, riqueza e alianças políticas. Enquanto você anda pelas ruas, percebe que não foi você quem decidiu com quem se casaria. Foi seu pai. Isso mesmo. Na sociedade romana, os casamentos eram frequentemente arranjados, e seus pais escolhiam seu futuro cônjuge, normalmente baseados no status familiar e na riqueza. O amor romântico nem fazia parte da equação para a maioria. Agora é que a coisa fica interessante. O conceito de amor, como entendemos hoje, não era muito comum nos casamentos romanos. Em vez disso, sua família estava tentando fazer uma aliança estratégica, alguém que ajudasse a aumentar a riqueza, o poder e a posição social da família. Ou seja, você talvez nem tivesse conhecido seu futuro cônjuge antes do dia do casamento. Imagine caminhar até o altar em direção a alguém que você mal conhece. É bem diferente da ideia de casamento de conto de fadas que temos hoje. Agora que você já começou a entender como seu casamento foi arranjado, vamos mergulhar mais fundo nas etapas iniciais do processo. Na Roma antiga, seu pai é quem iniciava a busca pelo seu futuro cônjuge, mas não era uma decisão tomada às pressas. Não, era uma questão de planejamento cuidadoso e negociação.
Você não estava apenas entregando sua filha, estava garantindo o futuro de duas famílias. Enquanto você caminha, quase dá para sentir o peso da responsabilidade sobre os ombros do seu pai. Ele não estava apenas escolhendo um parceiro para você, ele estava forjando uma aliança com outra família, uma que poderia impactar sua carreira, seu status social e até o lugar dos seus futuros netos na sociedade romana. Era muito mais pressão do que escolher um vestido de noiva. Ou, na verdade, seu pai provavelmente estava mais preocupado com o dote e a troca de propriedades do que se você e seu futuro marido iriam sequer gostar um do outro. A primeira etapa desse processo seria a sua família encontrar um par adequado. Seu pai entraria em contato com um patrono ou um casamenteiro que organizaria encontros com outras famílias. Esses encontros, claro, seriam conduzidos com todo o decoro e a polidez da época. Pense nisso como o equivalente antigo ao Tinder, mas com menos deslizar e mais assinatura de contratos. É tipo um encontro às cegas, mas você não sabe quem é a pessoa até que sua família tenha concordado com os termos. Sem pressão, né? Agora, você provavelmente está se perguntando: o que acontece se as famílias se interessarem uma pela outra? Bem, é aí que entra o sponsalia. O sponsalia era uma forma de noivado, mas, diferente dos noivados modernos, não envolvia só um anel. Era um compromisso sério que tinha implicações legais. Imagine assinar um contrato dizendo: não estamos nisso só pelas fotos bonitinhas no Instagram, estamos aqui pelo longo prazo, com bens envolvidos. Esse compromisso formal podia ser visto como um precursor do casamento de fato e era levado muito a sério pela sociedade romana. Enquanto você caminha por essa cidade antiga, dá quase para imaginar seu pai sentado com o outro pai, apertando as mãos e discutindo os detalhes. Dotes seriam combinados, sim, dinheiro ou propriedades que a família da noiva daria ao noivo em troca da sua mão em casamento. A ideia era garantir que você não fosse um fardo financeiro para seu novo marido, mas sejamos honestos, também era uma forma de garantir status para ambas as famílias. Quanto mais dinheiro, terras ou propriedades envolvidas, mais legítima a união pareceria para a sociedade. Não era sobre amor, era sobre poder. Claro que as coisas nem sempre eram tão tranquilas quanto parecem. Imagine entrar nessa situação e perceber que você era apenas uma peça em um jogo muito maior. Suas emoções? Bem, essas eram secundárias diante das necessidades práticas da sociedade romana. Talvez você estivesse animada com a ideia de ter uma família, mas, na prática, você não teria muita voz sobre como essa família seria formada. Mas aqui tem uma reviravolta. Você podia até estar à mercê da decisão do seu pai, mas o sponsalia não era o fim. Em alguns casos, esse noivado formal podia ser rompido se as coisas não corressem como planejado, especialmente se aparecesse uma proposta melhor. A ideia de amor podia estar ausente, mas o conceito de barganha estava mais vivo do que nunca. Então, agora que o noivado oficial aconteceu, você deve estar se perguntando: o que vem a seguir nesse turbilhão de procedimentos matrimoniais da Roma antiga? Bem, as coisas estão prestes a ficar ainda mais intensas, porque depois do sponsalia, o próximo passo desse processo, cuidadosamente orquestrado, é algo que você pode achar um pouco desconfortável. O poder do pai. Sim,
Não é apenas o seu destino que está em jogo aqui. Seu pai desempenha um papel central em tudo, e sua influência não acaba quando o noivado é oficializado. Veja bem, o paterfamilias, ou o chefe masculino da família, detinha todas as cartas quando se tratava dos arranjos matrimoniais na Roma antiga. Seu pai não era apenas uma figura decorativa. Ele era um jogador estratégico nesse complexo jogo de dinâmicas familiares. Ele controlava as propriedades, a herança e, o mais importante, o seu destino. Tudo sobre o seu futuro marido, desde o status social até a situação financeira, era analisado e decidido por ele. Na verdade, havia uma grande chance de que, mesmo que você estivesse, de certa forma, de acordo com a ideia de se casar, não teria voz real sobre quem seria seu marido. A decisão era tomada pelo paterfamilias em seu nome. E sejamos sinceros, os interesses do seu pai provavelmente estavam menos voltados para a sua felicidade e mais para garantir uma boa aliança que elevasse a família. Mas, embora ele tivesse essa autoridade esmagadora, ainda precisava seguir um princípio fundamental da lei matrimonial romana, o consentimento. Sim, surpreendentemente, você tinha alguma participação. No entanto, o seu consentimento era mais simbólico do que uma oportunidade real de escolher seu futuro parceiro. A verdade é que a sociedade romana valorizava mais a obediência do que a autonomia, especialmente quando se tratava de mulheres. Se você não consentisse, estaria arriscando muito mais do que alguns jantares de família constrangedores. Estaria arriscando o ostracismo social e, possivelmente, até consequências legais. Apesar disso, o conceito de consentimento ainda era importante o suficiente para que existisse uma cerimônia formal para garantir o seu acordo. Não era exatamente um momento romântico, como num casamento moderno. Em vez disso, era mais como um aceno discreto e oficial, tipo assinar na linha pontilhada. Você poderia estar profundamente apaixonada por outra pessoa, mas isso não importava. O que importava era a escolha da família e a estabilidade que ela trazia. E, enquanto você caminha pelas ruas de Roma, começa a perceber o quanto esse processo era construído sobre tradição, poder e controle, em vez de escolha pessoal. Mas, antes que você fique desanimado demais com a falta de escolha, vale lembrar que nem todos os casamentos romanos eram tão rigidamente arranjados quanto se imagina. Em alguns casos, o amor realmente desempenhava um papel. E, embora esses casos fossem raros, havia sim casais que genuinamente se importavam um com o outro. Historiadores ainda debatem com que frequência isso acontecia. Se os casamentos romanos podiam evoluir para relacionamentos verdadeiramente amorosos, ou se o amor era mais um pensamento secundário após a cerimônia. Alguns estudiosos argumentam que, embora o amor não ditasse o casamento, ele poderia florescer depois da união ser formada. Outros dizem que todo o processo era tão focado nas expectativas familiares e sociais que não havia espaço para o amor florescer de verdade. E não podemos esquecer que o paterfamilias não estava apenas preocupado em garantir um bom casamento para você. Ele também cuidava dos interesses mais amplos da família, como riqueza, terras e até poder político. Os laços entre famílias, através do casamento, eram extremamente importantes na sociedade romana, e isso fazia com que você não estivesse apenas entrando em outra casa,
Você estava essencialmente fundindo legados inteiros, com toda a sua bagagem e conquistas. Assim, enquanto os preparativos para o seu casamento continuam, você começa a sentir o peso das decisões do seu pai. Você pode não ter controle sobre quem será seu parceiro, mas há um pequeno consolo em saber que sua família estará bem cuidada e que esse casamento poderá garantir um futuro próspero para você e para todos os envolvidos. Agora, imagine que você conseguiu passar pelo processo exaustivo de noivado e consentimento. As decisões do seu pai foram tomadas e a papelada foi assinada. Mas não se acomode ainda, porque na sociedade romana, o conceito de casamento não era tão simples quanto caminhar até o altar. A fase do noivado, ou compromisso, era um compromisso sério por si só, muito mais formal e legalmente vinculativo do que o que se espera hoje. Era essencialmente um contrato que preparava o caminho para o seu futuro casamento. Enquanto você caminha pelas grandes ruas romanas, pode se sentir um pouco sobrecarregada com o quanto está em jogo nessa única união. Você provavelmente pensava que o noivado era o evento principal, mas, na verdade, era apenas a primeira camada de um contrato social muito espesso e complicado. E você ainda nem chegou ao casamento em si. O noivado não era apenas uma promessa emocional ao seu parceiro, era uma promessa legal que trazia consigo obrigações específicas, deveres e até considerações financeiras. Um dos aspectos mais cruciais do noivado era o dote, algo que você provavelmente já ouviu falar, mas não da forma como era estruturado na Roma antiga. Seu dote não era apenas alguns pertences ou uma boa quantia em dinheiro dada à família do noivo como um gesto de boa vontade. Ah, não! Era uma troca muito séria e legalmente vinculativa, frequentemente envolvendo grandes riquezas e propriedades, e tinha como objetivo proteger seu futuro e garantir que você não se tornasse um fardo financeiro para seu marido. O dote era, na verdade, uma salvaguarda financeira, garantindo seu bem-estar caso algo desse errado no casamento. Nessa fase, seu futuro marido estaria bastante envolvido na avaliação do dote, já que era a garantia dele de que sua família não estava simplesmente te mandando embora de mãos vazias. Mas o dote não dizia respeito apenas à noiva, também servia para assegurar a lealdade e o compromisso do marido com o casamento. Quanto mais substancial fosse o dote, mais seriamente a reputação e o status da sua família eram considerados. De certa forma, era como comprar um seguro para um casamento que ainda nem tinha acontecido. Imagine sua família negociando os detalhes, como se você fosse um ativo em uma carteira de investimentos. Mas, como em tudo na sociedade romana antiga, a troca de riquezas não era uma transação unilateral. Contratos de casamento, sim, eles também tinham contratos para isso. Eram redigidos para garantir que tudo estivesse legalmente claro. Em caso de divórcio, o contrato especificava exatamente como o dote e as propriedades seriam distribuídos. Esse processo tinha o objetivo de garantir que ambos os lados tivessem algo a perder se as coisas não corressem como o planejado. De certa maneira, era mais um acordo de negócios do que uma celebração de amor, pelo menos até aqui. E vamos falar sobre o que acontecia se o noivado desse errado. E se uma das famílias desistisse ou houvesse uma briga? Pois é, a lei romana permitia a dissolução do noivado. Assim como hoje em dia,
Os noivados podiam ser rompidos, mas na Roma antiga isso era levado muito mais a sério. Se alguma das partes violasse os termos do noivado, as consequências eram severas. Dependendo das circunstâncias, romper um noivado poderia resultar em penalidades financeiras, vergonha social ou até mesmo ações legais. Para você, isso significaria mais uma humilhação pública para adicionar à já assustadora experiência de preparar-se para o dia do casamento. Ainda assim, por mais formalizados que fossem esses noivados, havia também um lado mais pessoal. Você podia não ter muita voz sobre com quem iria se casar ou quanto de dote levaria. Mas ainda existiam momentos onde poderia começar a formar uma relação com seu futuro marido. Talvez não fosse amor à primeira vista, mas alguns casais conseguiam encontrar maneiras de se conectar durante o noivado. Fosse por momentos compartilhados ou por respeito mútuo, um vínculo poderia começar a se formar, apesar da natureza bastante transacional do arranjo. À medida que você continua sua jornada pela Roma antiga, começa a perceber que essa fase de noivado não era apenas sobre preparar-se para a cerimônia de casamento, era sobre construir a base para todo o matrimônio. O contrato não era apenas papelada, era a estrutura que governaria seu relacionamento e seu futuro. E, embora você não tivesse muita influência sobre como isso começava, era aqui que a verdadeira jornada começava. Você passou pela fase do noivado, pelas negociações do dote e pela papelada legal, e agora está se aproximando de um dos momentos mais significativos de qualquer casamento romano: o dominium, a transferência formal de posse. Parece dramático, não é? Mas, no contexto da sociedade romana antiga, era exatamente disso que o casamento se tratava: a transferência da autoridade e dos bens de uma mulher de seu pai para seu marido. Seu status, sua riqueza e até sua liberdade estavam envolvidos nesse único ato. Imagine-se no dia do casamento. As ruas de Roma estão vivas com o movimento e a agitação dos preparativos. A cidade inteira sabe da importância dessa ocasião e há uma sensação palpável de expectativa no ar. As pessoas cochicham sobre o status da sua família, sobre o dote e, claro, sobre o poder estratégico que virá com esse casamento. Você caminha em direção a um altar, mas não é apenas um lugar onde duas pessoas prometem amor. É um lugar onde duas famílias se unem em uma aliança cuidadosamente orquestrada. A importância desse momento não pode ser subestimada. Não é apenas sobre o seu futuro com seu marido, é sobre como suas famílias estarão ligadas por gerações. No centro da cerimônia, há um ritual simbólico em que você basicamente entrega sua propriedade ao seu marido. Esse ato é chamado de manus e envolvia você se tornar legalmente parte da casa do seu marido, transferindo-se completamente da pátria potestas, autoridade legal do seu pai, para o controle do seu marido. Essencialmente, uma vez casada, você não era mais considerada responsabilidade do seu pai. Seu marido se tornava seu novo patriarca. Para alguns, isso pode parecer uma perda desconfortável de independência, mas na sociedade romana era visto como uma parte necessária para garantir a continuidade das linhas familiares e dos bens. Como parte dessa transição, você não teria mais posse legal sobre seus pertences. Tudo o que você trouxesse para o casamento, fosse terras, riquezas ou bens, passaria a pertencer ao seu marido.
O dote, claro, era destinado a protegê-la caso algo desse errado no casamento, mas a maior parte da sua riqueza e bens pessoais agora estaria sob o controle do seu marido. Isso pode parecer um fardo pesado para qualquer mulher moderna, mas no contexto da Roma antiga, essa transferência de poder era o que tornava você uma membro oficial e aceita da nova família. Era sobre proteção, mas também sobre garantir o legado e o poder das famílias envolvidas. Há um detalhe curioso aqui que você talvez não esperasse. A troca de propriedade não era um momento único e dramático no altar. Acontecia depois da cerimônia, com um banquete em seguida, durante o qual o casamento era solidificado tanto social quanto legalmente. Era a versão romana grandiosa de uma recepção de casamento, um evento com banquetes, música e discursos. Não era apenas um momento para comer bolo e celebrar com amigos. Era uma parte importante para garantir que a união fosse não apenas oficial, mas também reconhecida pela comunidade. Pessoas de todas as classes sociais compareciam a esse evento, consolidando ainda mais seu lugar dentro da estrutura da sociedade romana. Humanos, ou a transferência de poder, não era apenas uma formalidade, era como os romanos mantinham sua estrutura social. Garantia que as mulheres, apesar de serem peças fundamentais na administração da casa, estivessem ainda largamente sob o controle masculino. As implicações legais eram significativas e de longo alcance, moldando tudo, desde heranças até o status social. Agora, aqui vai uma curiosidade divertida para você. A cerimônia não era só negócios sérios. Também havia tradições e costumes que podem arrancar um sorriso, como o penteado da noiva. Durante o casamento, a noiva usava o cabelo em um estilo específico chamado túnica recta, que simbolizava sua pureza. Isso era seguido por um ritual chamado confarreatio, onde o noivo oferecia um bolo tradicional feito de far, um tipo de trigo, simbolizando a união sagrada. O bolo não era exatamente uma obra-prima de várias camadas como hoje, mas ainda assim era um gesto doce. É fácil pensar no casamento romano como um evento frio e transacional, mas, na realidade, ele era repleto de tradições que entrelaçavam o pessoal e o político. O casamento não se tratava apenas da união de duas pessoas. Era sobre criar estabilidade, alinhar as fortunas das famílias e honrar os deuses que supervisionavam essas uniões. O dominium podia parecer uma perda de liberdade pessoal, mas, no panorama maior, garantia que o casamento fosse seguro e que ambas as famílias prosperassem dentro da rígida estrutura social da Roma antiga. À medida que a cerimônia de casamento chega ao fim, você provavelmente estaria sentindo uma mistura de emoções. Após a complexa troca de poder e propriedades, ainda havia um elemento que se destacava: a roupa de casamento. Embora o grande dia pudesse parecer um evento político e social, as roupas que você usava ainda tinham um peso simbólico importante. Na Roma antiga, a vestimenta de casamento era uma representação cuidadosamente escolhida do seu novo papel na sociedade e da sua transição de filha sob a autoridade do pai para a esposa sob a autoridade do marido. Para as mulheres, a roupa de casamento não era apenas sobre estar bonita. O vestido da noiva era geralmente feito de uma simples túnica recta, uma peça reta e branca
presa nos ombros com um cinto, simbolizando sua pureza e virgindade. Mas não era um vestido branco como imaginamos hoje. A simplicidade da túnica reta enfatizava a modéstia e a solenidade em vez do estilo. Você estava prestes a embarcar em um compromisso para a vida toda, e sua roupa refletia essa seriedade. Mas tem mais. Sobre a túnica, a noiva usava um flameum, um véu laranja brilhante que simbolizava a conexão da noiva com a deusa romana do casamento, Juno. O véu não era apenas um acessório de moda, era um item sagrado destinado a proteger a noiva contra maus espíritos e garantir o sucesso da união. Imagine o peso desse véu. Não era apenas um pedaço de tecido, mas um amuleto protetor que você usava ao longo da cerimônia. A cor do véu também tinha significado. O laranja, ou vermelho, na sociedade romana estava associado à fertilidade, proteção e preservação do lar. Enquanto se preparava para a próxima parte do seu dia de casamento, você também recebia um torque, um tipo de colar cerimonial feito de ouro. Esse acessório não era apenas um enfeite, era um símbolo do seu novo status e riqueza. Você não era mais apenas filha de uma família romana. Agora era uma mulher casada que, teoricamente, havia ascendido aos escalões mais altos da sociedade romana. Mas o noivo também participava do ritual das vestimentas. Embora suas roupas não fossem tão elaboradas quanto as da noiva, elas eram cuidadosamente escolhidas para refletir seu papel como chefe da nova unidade familiar. O noivo usava uma túnica semelhante à da noiva, mas geralmente mais luxuosa, muitas vezes em um tom de roxo ou outra cor associada à nobreza romana. A túnica era adornada com decorações simples para indicar sua classe e riqueza, e às vezes ele usava uma coroa de louros para simbolizar sua honra e virtude. De certa forma, essa atenção aos detalhes na roupa da noiva e do noivo reflete como os casamentos romanos não eram apenas sobre o casal. Era uma vitrine para as famílias e sua riqueza diante do público. Cada peça de roupa e acessório era uma declaração sobre status, virtude e a natureza séria e pragmática da união. Curiosamente, enquanto a noiva e o noivo eram o centro das atenções, os convidados também desempenhavam um papel crucial na cerimônia. Os romanos eram criaturas sociais e sua imagem pública importava muito. Casamentos eram, essencialmente, exibições públicas de riqueza, poder e status, e os convidados ajudavam a reforçar a posição da família na sociedade. Não era uma reunião pequena e íntima, era um evento grandioso, com banquetes, brindes e discursos, onde cada momento era cuidadosamente orquestrado para deixar uma impressão duradoura. Ao olhar ao redor para os seus convidados, você começava a perceber que esse casamento não era apenas entre você e seu marido. Era uma união que ligava famílias inteiras de forma pública e muito permanente. Mas não se deixe enganar pelo glamour do momento. Por trás dos véus e das roupas ricas havia um propósito mais sério. Por mais que sua vestimenta pudesse sinalizar a sacralidade da união, ela também marcava sua entrada em um novo papel social, com todas as responsabilidades e desafios que isso trazia. O casamento romano era muito mais sobre o futuro do que sobre o presente. Não era sobre um único dia ou as roupas que você usava, era sobre criar um legado
e garantir o sucesso da futura geração da sua família. Seu casamento era um ato público e comunitário. Era sobre comunidade e continuidade, e não necessariamente sobre romance individual. É um lembrete de que, na Roma antiga, os desejos pessoais muitas vezes ficavam em segundo plano diante das obrigações familiares. O verdadeiro peso da cerimônia não residia nos votos trocados ou nas declarações de amor, mas nas responsabilidades de garantir que sua união cumprisse seu propósito familiar maior. À medida que a cerimônia termina e os convidados se acomodam para o banquete de celebração, a noite está longe de acabar. Esta parte do processo pode parecer a porção mais relaxante da noite, mas, na verdade, as festividades eram muito mais ritualísticas do que você pode imaginar. Na sociedade romana, os rituais estavam profundamente embutidos no cotidiano, e a noite de núpcias não era a exceção. Mas não era apenas sobre comer, beber e festejar. Havia um conjunto muito específico de costumes em torno da primeira noite de casamento, destinados a assegurar seu lugar na nova família e garantir a fertilidade para o futuro. Primeiro, vamos falar sobre os rituais. Após a cerimônia de casamento, você e seu novo marido se retirariam para uma câmara privada, marcando o início da vida conjugal. Mas, antes de se acomodarem, havia uma refeição simbólica de pão que seria compartilhada pelos recém-casados. E não era um pão qualquer. Era um pão feito de far, um grão especial profundamente enraizado nas tradições romanas como símbolo de fertilidade e prosperidade. Comer esse pão era um gesto aos deuses, pedindo bênçãos de fertilidade, um casamento forte e uma vida próspera juntos. Agora, aqui é onde fica ainda mais interessante. Junto com esse ritual de partilha do pão, o noivo costumava fazer uma oferenda a Juno, a deusa romana do casamento e da fertilidade, pedindo sua proteção e bênçãos para o casal. O papel de Juno nos casamentos romanos era significativo. Ela não era apenas a deusa que supervisionava o casamento, mas a protetora da união, garantindo que ela fosse abençoada com filhos. E, já que estamos falando de Juno, vale mencionar que ela não era a única divindade envolvida nos casamentos romanos. Hímen, o deus do casamento, também desempenhava um papel importante. Os casamentos romanos eram cheios de oferendas e orações aos deuses, garantindo que o casamento fosse bem-sucedido. De fato, o casamento romano era visto como um contrato religioso, e tanto os parceiros quanto suas famílias tinham a responsabilidade de manter os deuses satisfeitos. Assim, a refeição com o pão e as preces não eram apenas sobre crenças pessoais, eram sobre manter uma relação harmoniosa com as forças divinas que podiam abençoar ou amaldiçoar sua união. Além desses rituais, existiam costumes destinados a proteger o casal contra qualquer má sorte. Talvez você não saiba, mas uma tradição comum envolvia a noiva ser carregada para dentro da câmara nupcial. Isso não era apenas um gesto romântico fofo. Era um ato simbólico destinado a afastar maus espíritos. A ideia era que espíritos malignos poderiam entrar na nova casa através da soleira. Então a noiva era fisicamente carregada sobre ela como forma de proteção. Uma vez dentro, o resto da noite prosseguiria e o casamento seria oficialmente consumado. Era um ato profundamente simbólico, não apenas pessoal. Na sociedade romana,
Esse não era um dia de amor, era um dia para garantir seu futuro como mulher casada e estabelecia o tom para o resto da sua vida ao lado do marido. Mas e quanto a você e seu futuro marido? Havia espaço para carinho e ternura? Ou era tudo estritamente negócios? Bem, aí a coisa fica um pouco nebulosa. Historiadores ainda discutem se a noite de núpcias romana era tão romântica quanto gostamos de imaginar hoje. Alguns argumentam que se tratava puramente da consumação legal do casamento, um ato público que marcava o fim da tutela do pai e o começo da nova vida sob a autoridade do marido. Existem registros que sugerem que os recém-casados nem sempre tinham uma conexão emocional na noite de núpcias. Em muitos casos, era um momento de rituais e formalidades, não de romance. Por outro lado, há evidências que indicam que alguns casais realmente acabavam se afeiçoando com o tempo. Embora o casamento pudesse começar como um arranjo familiar projetado para proteger riqueza e posição social, fica claro que muitos casais, com o tempo, desenvolviam laços mais profundos. A discussão entre os estudiosos continua. O amor era apenas um pensamento secundário nos casamentos romanos, ou ele realmente encontrava espaço em uniões iniciadas por motivos políticos e sociais? É uma pergunta que ainda fascina os pesquisadores hoje. O que podemos afirmar com certeza é que a noite de núpcias na Roma antiga era muito mais um evento cerimonial do que algo parecido com as tradições que conhecemos hoje. O foco era na fertilidade, na segurança e na observância religiosa, mais do que na intimidade romântica. Você não estava apenas começando uma vida com seu parceiro. Estava iniciando um novo capítulo na história da sua família. Os rituais daquela noite refletiam isso. À medida que a noite avançava e você se acomodava na nova vida de mulher casada na Roma antiga, percebia que não estava apenas ligada ao seu marido. Estava presa às obrigações sociais, políticas e religiosas que vinham com seu novo papel. Sua vida acabava de começar, e seu lugar na sociedade romana agora estava firmemente estabelecido. Mas, mesmo diante dessas expectativas, havia um estranho senso de conforto nos rituais que tinham sido realizados. Eles lhe deram estrutura, segurança e um sentimento de pertencimento nesse grandioso e antigo mundo. Enquanto você se adaptava à nova vida, o peso do seu casamento se tornava mais claro a cada dia. Não era apenas uma união pessoal, era uma aliança entre duas famílias, uma pedra angular da sociedade romana. Seu casamento não dizia respeito apenas a você e seu marido. Era sobre alinhar poder, recursos e posição social. Cada aspecto da sua vida diária era influenciado por essa união, e seu papel como esposa trazia responsabilidades significativas. Uma das partes mais vitais do seu novo papel era a sua relação com os deuses. Na sociedade romana, o casamento não era apenas um compromisso pessoal, era um contrato com o divino. Os deuses não eram apenas figuras de fundo invocadas durante cerimônias. Eles estavam sempre presentes, observando cada parte da vida conjugal. Suas obrigações como esposa estavam intimamente ligadas a essas expectativas divinas. É aqui que entra a deusa Vesta, a deusa do lar. Como senhora da casa, cabia a você manter o fogo sagrado do lar aceso. Isso não era apenas um símbolo, era um fogo literal que precisava ser mantido o tempo todo. O fogo representava a proteção de Vesta sobre o lar e era crucial
para a estabilidade e segurança da família. Se o fogo se apagasse, não. Era apenas um transtorno. Era visto como um mau presságio. Seu trabalho, então, não era apenas administrar a casa, era manter a presença divina constante em seu lar. Você era esperada a oferecer sacrifícios e orações, à vesta, garantindo que seu casamento, casa e família fossem abençoados por ela. Isso não era apenas um dever doméstico, era uma responsabilidade sagrada. De certa forma, você se tornava a encarnação física da influência da deusa em sua casa. Mas não era só sobre o fogo. Os deuses tinham muitos papéis na sua vida diária, e cada um trazia expectativas específicas sobre seu comportamento. Juno, a deusa do casamento, era invocada regularmente, e você realizaria rituais e sacrifícios frequentes para garantir o favor dela. Suas obrigações iam muito além de cuidar da casa e preparar refeições. Você era o centro espiritual da sua família, um canal entre seu lar e o divino. À medida que você seguia sua nova vida, ficava claro que o casamento romano não era apenas uma questão de relacionamento pessoal. Era um equilíbrio complexo entre poder, religião e dever social. Seu papel como esposa não era apenas apoiar o marido, mas assegurar a continuidade do legado familiar. Isso frequentemente envolvia ter filhos, e a pressão para proporcionar herdeiros era imensa. Como matrona da casa, você era esperada a ser fértil e gerar descendentes, garantindo a continuidade da linhagem familiar. A importância de ter filhos era profundamente enraizada na sociedade romana, onde legado e sucessão eram fundamentais. Você não estava apenas realizando desejos pessoais, estava cumprindo uma obrigação social. E há algo mais a considerar: o paterfamilias. Seu marido, embora aparentasse deter todo o poder, frequentemente estava ocupado com deveres políticos ou públicos, deixando grande parte das responsabilidades domésticas e religiosas para você. De muitas maneiras, e que isso tornava seu papel ainda mais vital. Você era quem mantinha a casa funcionando sem problemas, garantindo que os sacrifícios fossem feitos, as orações oferecidas e a reputação da família preservada. Aos olhos do público, muitas vezes eram suas ações como esposa que refletiam a força e a estabilidade de toda a família. Conforme você se adaptava à rotina, ficava claro que o casamento romano não era construído sobre as bases do amor romântico. Era sobre responsabilidade, dever e legado. O vínculo com seu marido podia até se fortalecer com o tempo, mas o cerne do casamento estava fundamentado na ideia de garantir o futuro da família, tanto nesta vida quanto na próxima. E essa responsabilidade era sentida todos os dias enquanto você navegava por sua nova vida. Um fato interessante é que, apesar das pesadas expectativas colocadas sobre você como esposa romana, seu papel não era puramente doméstico. As mulheres romanas podiam exercer um poder significativo dentro do lar, especialmente se viessem de famílias influentes. Você talvez não tivesse os mesmos papéis públicos que os homens, mas suas ações dentro da casa e sua capacidade de manter a honra da família eram imensamente importantes. De muitas maneiras, você era a espinha dorsal da sociedade romana, garantindo sua continuidade ao manter as tradições e expectativas que faziam tudo funcionar. E mesmo que seu casamento possa ter começado como um arranjo formal entre famílias, aí com o tempo ele poderia se transformar em algo mais.
Alguns casamentos romanos, embora enraizados na praticidade, evoluíram para parcerias que refletiam afeto e respeito mútuo. Isso era especialmente verdade quando ambos os parceiros vinham de famílias de status equivalente, permitindo uma relação mais equilibrada e pessoal. Historiadores debatem com que frequência o amor realmente desempenhou um papel nos casamentos romanos, mas é claro que, embora o amor talvez não fosse a força motriz no início, ele ainda podia crescer e florescer com o tempo. Quanto mais tempo você permanecia casada, mais percebia que o vínculo com seu marido podia ter começado como um arranjo formal e pragmático, mas podia evoluir para algo muito mais substancial. Uma parceria que, embora profundamente entrelaçada com expectativas sociais e familiares, era capaz de desenvolver afeto e conexão genuínos. À medida que os dias e meses passavam no seu casamento romano, você começava a perceber uma mudança sutil no ritmo da sua vida. As formalidades e rituais iniciais, que antes pareciam esmagadores, agora se tornavam segunda natureza. Entanto, apesar da sensação de rotina que começava a se instalar, o casamento na Roma antiga ainda carregava suas próprias complexidades e desafios. Ficava claro que o casamento romano não era, em sua essência, sobre amor individual, mas sobre função social e familiar. Ainda assim, dentro desses limites, existiam momentos de significado pessoal e conexão, mesmo que sutis. Um dos aspectos mais importantes do seu casamento passava a ser a dinâmica doméstica. Como esposa, sua posição dentro do lar estava no coração da sociedade romana. Esperava-se que você mantivesse a casa, administrasse os escravos e servos e supervisionasse os rituais domésticos cruciais para o bem-estar da família. Você gerenciava as funções diárias, seja preparando as refeições, organizando as finanças da casa ou garantindo que os deuses familiares fossem devidamente honrados. Essas responsabilidades, embora domésticas, eram bastante significativas. Suas ações influenciavam diretamente o sucesso do lar da sua família e, por extensão, sua posição social. E não podemos esquecer a expectativa muito real de gerar filhos. Na Roma antiga, o casamento não era considerado completo sem a perspectiva de descendência, especialmente filhos homens. A continuidade do nome da família era um aspecto vital da sociedade romana, e é aí que o peso do seu papel como esposa se tornava mais evidente. A pressão para fornecer herdeiros, especialmente homens, era imensa. Um casamento sem filhos era considerado um fracasso pela sociedade romana, e a ausência de filhos afetava negativamente não apenas você, mas também seu marido e sua família. De certa forma, sua relação com seu marido agora assumia um foco pragmático. Enquanto o casamento era um evento social com rituais religiosos, a vida cotidiana girava em torno da continuidade familiar e da administração da vida doméstica. O vínculo entre você e seu marido talvez não tivesse sido fundado no amor romântico, mas com o tempo se tornava algo mais. A necessidade de cooperação e objetivos compartilhados começava a fomentar um tipo de respeito. Talvez você até desenvolvesse um certo afeto pelo seu marido, algo que raramente era o foco nos primeiros dias do casamento, mas que crescia com o tempo. É também importante reconhecer como seu casamento influenciava sua posição social. Estar casada com um homem respeitado
elevava seu status, mas isso também podia ser facilmente perdido se as fortunas dele declinassem. Nesse sentido, seu casamento era quase como uma parceria contratual, onde ambos trabalhavam juntos para garantir seu lugar no mundo. Você pode não ter tido muita voz na formação inicial da união, mas com o tempo, sua reputação pessoal estava amarrada às ações do seu marido e à maneira como o público percebia sua família. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre o divórcio, porque, ao contrário do que se imagina, não era tão tabu quanto pensamos. Na Roma antiga, o divórcio não só era legalmente aceito, como também relativamente comum. Havia muitas razões para o divórcio, desde problemas como infertilidade e infidelidade, até simples incompatibilidade. As leis sobre divórcio eram relativamente diretas, especialmente para os homens. Para as mulheres, no entanto, as coisas eram um pouco mais complexas. Se uma mulher quisesse se divorciar, ela precisava apresentar evidências de um problema significativo no casamento. Mas mesmo assim o divórcio podia ser concedido. Nos primeiros estágios do casamento, o divórcio podia parecer uma possibilidade distante. Afinal, a pressão para casar visando ganhos políticos e sociais era enorme, e romper esses laços poderia ser visto como uma derrota. Contudo, ao se acomodar na vida de casada, você percebia que o conceito de casamento permanente não era tão rígido quanto parece hoje. O divórcio, na época, era geralmente um assunto civil, e a família podia manter sua posição social mesmo após a separação. Se você se divorciasse, seu dote seria devolvido à sua família e você ainda teria a opção de se casar novamente. O estigma social em torno do divórcio não era tão forte quanto em algumas culturas modernas. Se um casamento romano não estivesse funcionando por incompatibilidade, infidelidade ou simplesmente falta de afeto, era possível encerrar a união e recomeçar. No entanto, o divórcio não significava necessariamente um colapso social ou familiar. O divórcio podia ser uma opção, mas o novo casamento era igualmente importante. Se você se divorciasse, sua família começaria quase imediatamente a procurar um novo pretendente para garantir que seu status e segurança fossem preservados. Para a mulher, o divórcio poderia significar voltar para a casa do pai, a menos que houvesse filhos envolvidos, mas não significava o fim da sua vida na sociedade romana. Curiosamente, havia casos em que uma mulher podia manter certa autonomia no casamento. Por exemplo, se viesse de uma família rica ou influente, ela podia ter mais influência nas questões matrimoniais, inclusive em assuntos como propriedade e divórcio. Isso era especialmente verdade para mulheres envolvidas em atividades de patronato ou em negócios familiares mais amplos. Conforme você amadurecia no seu papel de esposa romana, começava a perceber toda a amplitude da sua vida dentro dessa união. Embora o casamento na Roma antiga pudesse não ser baseado no amor romântico, ele ainda era uma parte fundamental da sua identidade. Era um contrato, uma parceria e um papel que te colocava no centro da vida familiar romana. À medida que você prosseguia no seu casamento romano, percebia que as responsabilidades e expectativas colocadas sobre você não se limitavam apenas à sua casa. Elas se estendiam muito além das paredes domésticas e tocavam o tecido social mais amplo da sociedade romana. Embora as funções de esposa e mãe fossem centrais para seu papel, sua posição era profundamente influenciada pelas forças maiores da política, das alianças familiares
e do status social. Em muitos aspectos, seu casamento servia como uma ponte, conectando sua família às redes mais amplas que definiam a vida romana. É importante entender que, diferente dos casamentos modernos, sua união não era apenas sobre duas pessoas escolhendo viver juntas. Seu casamento era uma extensão dos interesses familiares, a fundação da própria sociedade romana. As famílias eram os blocos de construção de Roma, e as decisões tomadas dentro do seu casamento teriam um efeito cascata, impactando não apenas seu lar imediato, mas o futuro de toda a sua família. Seu marido poderia ser o chefe legal da casa, mas você era, de muitas maneiras, o coração da família, garantindo que as tradições fossem mantidas e que as necessidades familiares fossem atendidas tanto no lar quanto na esfera pública. Por exemplo, seu casamento muitas vezes era uma aliança estratégica. Ele poderia ter sido arranjado para fortalecer a influência política, aumentar a posse de terras ou formar alianças com outras famílias ricas ou poderosas. A posição social e política da sua família dependia dessas conexões, e seu papel como esposa e mãe era essencial para garantir o lugar da sua família dentro da sociedade romana. À medida que você caminha pela sua vida diária, começa a perceber que cada decisão que toma tem consequências não apenas para sua casa, mas também para o legado da sua família. Seu casamento também te coloca no centro das expectativas sociais romanas. Como matrona romana, esperava-se que você incorporasse os ideais da mulher romana. Isso significava não apenas cumprir seus deveres domésticos, mas também representar sua família com dignidade e respeito. As mulheres romanas eram mantidas em padrões elevados, especialmente em seus papéis como esposas e mães. Elas eram esperadas a manter modéstia, virtude e lealdade aos maridos. As aparições públicas eram uma grande parte disso. A reputação da sua família era determinada, em parte, por como você se comportava em situações sociais. Sua conduta em público, seja em reuniões familiares, festivais religiosos ou outros eventos, refletia não apenas sobre você, mas também sobre seu marido e a posição dele na comunidade. No entanto, essa também era uma época em que algumas mulheres começaram a esculpir papéis mais públicos para si mesmas. Embora seu papel principal fosse apoiar o marido e a família, era possível para mulheres de status mais elevado influenciarem assuntos sociais e políticos de maneiras antes inimagináveis. Algumas usavam sua riqueza, influência e educação para exercer um certo grau de controle na vida pública, mesmo sem ocupar cargos políticos. Se você viesse de uma família poderosa, poderia descobrir que sua voz carregava peso na sociedade romana, mesmo que de forma indireta. Por exemplo, poderia influenciar questões de patronato ou ter acesso a recursos que ajudariam a moldar o futuro da sua família. A capacidade de transitar pela sociedade romana com dignidade poderia, com o tempo, te conferir um certo poder. E não podemos esquecer que, embora seu casamento pudesse ter sido construído sobre expectativas sociais e interesses familiares, o amor e o afeto ainda podiam ter espaço na relação. Embora a ideia de amor romântico não fosse necessariamente o fundamento da união, havia casos em que o carinho se desenvolvia entre os casais. Com o tempo, respeito e experiências compartilhadas podiam se transformar em afeição genuína, e muitos homens e mulheres romanos encontravam maneiras de se conectar em um nível mais profundo. Talvez, à medida que envelhece e se sente
mais confortável em seu papel, você comece a ver seu marido não apenas como um aliado político, mas como alguém com quem compartilha uma parceria. Uma que, apesar de seus começos transacionais, poderia evoluir para algo mais íntimo. Ainda assim, mesmo com o crescimento do relacionamento, você teria que navegar pelas complexidades da sociedade romana. Apesar das mudanças em sua vida pessoal, você está constantemente ciente do seu papel público. Seu casamento não diz respeito apenas à sua felicidade pessoal, mas a garantir que o nome da família continue, que a casa esteja bem administrada e que o legado do seu marido permaneça intacto. E embora você possa encontrar momentos de satisfação pessoal, sua posição dentro da hierarquia social nunca está totalmente separada das obrigações familiares e sociais. Mas também existe um outro lado, o intenso foco na família. No status social e na reputação pública nos casamentos romanos podia criar pressão. As expectativas de manter a casa, prover herdeiros e apoiar a carreira do marido podiam deixar você se sentindo como uma peça em uma máquina muito maior. É aí que entra a sutil rebeldia das mulheres romanas. Embora muitas vezes confinadas ao espaço doméstico, havia casos em que as mulheres usavam suas vidas pessoais para fazer declarações discretas sobre sua independência ou agência, seja através de ações sutis ou da maneira como administravam seus lares. As mulheres romanas encontravam maneiras de navegar o sistema, mesmo dentro dos limites das normas sociais. De muitas maneiras, a evolução do seu casamento espelhava a transformação maior da sociedade romana. À medida que o império se afastava de suas raízes republicanas e caminhava para o domínio imperial, também evoluíam, ainda que lentamente e dentro de limites rígidos, os papéis das mulheres. Com o tempo, mulheres romanas, especialmente da elite, ganharam mais influência, mais liberdade de movimento e, às vezes, mais controle sobre seus destinos. No entanto, essas mudanças não aconteciam da noite para o dia, e seu papel, como esposa, embora complexo e multifacetado, ainda era moldado pelas expectativas rígidas da sua época. À medida que você amadurecia em seu papel de esposa romana, passava a entender que, embora seu casamento fosse fundado em contratos legais e obrigações familiares, havia espaço para crescimento e evolução pessoal. Seu relacionamento talvez não tivesse começado baseado em amor, mas com o tempo você podia descobrir que o afeto, o respeito mútuo e até a satisfação pessoal poderiam florescer. Contudo, isso sempre existiria dentro dos limites das expectativas sociais romanas. A tensão entre os desejos pessoais e o dever familiar seria um equilíbrio constante que definiria não apenas seu casamento, mas seu papel na sociedade romana como um todo. Com o passar dos anos, você perceberia que o casamento romano, apesar de suas fundações complexas e frequentemente rígidas, era uma jornada cheia de transições. Havia momentos em que você se sentia como uma peça de uma máquina maior e outros em que experimentava uma sensação de realização ao sustentar as tradições e expectativas que lhe foram confiadas. Seu casamento continuava a evoluir, não apenas na forma como você interagia com seu marido, mas também na forma como seu papel na família se expandia. A cada ano que passava, a impermanência da vida romana se tornava mais evidente. A sociedade estava sempre mudando, e com ela, sua posição. Vamos falar sobre filhos.
porque, em muitos aspectos, eles eram o verdadeiro marcador de sucesso em um casamento romano. Ter filhos, especialmente herdeiros homens, não era apenas uma questão de formar uma família. Era garantir o lugar da sua família na sociedade romana. Sem filhos, um casamento era frequentemente visto como incompleto, um fracasso. Você talvez já tivesse vários filhos ou apenas estivesse começando sua família, mas, de qualquer forma, o papel de mãe na sociedade romana trazia suas próprias expectativas. Seus filhos não eram apenas uma fonte de alegria pessoal, eram a continuação do legado da sua família, a próxima geração de cidadãos que sustentariam os valores romanos e contribuiriam para a sociedade. Não bastava simplesmente gerar filhos, você precisava criá-los de uma maneira que garantisse que se tornariam cidadãos respeitáveis, prontos para assumir os deveres e responsabilidades da vida romana. Isso significava oferecer-lhes uma educação, incutir neles as virtudes da moralidade romana e ensiná-los sobre a importância da lealdade familiar. Ao mesmo tempo, ser mãe trazia suas próprias complexidades. As mães romanas eram frequentemente esperadas a desempenhar um grande papel na vida dos filhos, especialmente nos primeiros anos. Embora seu marido fosse o chefe da família, a responsabilidade pela educação e formação moral das crianças recaía, em grande parte, sobre seus ombros. Você talvez não tivesse escolhido seu parceiro de vida, mas, como mãe, tinha o poder de moldar o futuro da linhagem da sua família. A ideia de seus filhos crescerem e se tornarem cidadãos proeminentes, contribuindo para a sociedade romana, trazia uma sensação de orgulho e propósito. Mas, embora o papel da maternidade traga prestígio, ele também traz fardos. A pressão para ter filhos, especialmente filhos homens, é imensa. A sociedade romana atribui grande valor aos herdeiros masculinos e, sem um filho para carregar o nome do marido, pode haver sussurros pelas costas, questionando a legitimidade do seu casamento ou sua capacidade de cumprir o seu papel de esposa. A pressão social para produzir herdeiros cria um ambiente estressante para a mulher. E se você não engravidar no tempo esperado, e se as crianças não atenderem às expectativas da família e da sociedade, essa pressão não afeta apenas sua reputação pública, afeta também sua autoestima e como você vê seu papel dentro do casamento. E, mesmo nas melhores situações, o fato é que as taxas de mortalidade infantil na Roma antiga eram altas. Enquanto você cria seus filhos, existe sempre a possibilidade de que eles não sobrevivam além da infância. As duras realidades da vida romana significam que ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, está imune à devastação de perder um filho. Sempre que olha para suas crianças, você pode carregar consigo uma esperança silenciosa de que elas crescerão fortes e viverão longas vidas, mas sempre acompanhada da consciência de que a vida na Roma antiga era frágil e nada era garantido. Mas vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade. Até agora, você já deve ter percebido que seu casamento, embora definisse grande parte da sua identidade, também te amarrava num conjunto mais amplo de expectativas. As mulheres na sociedade romana eram, em grande parte, confinadas ao espaço doméstico, mas esse papel ainda detinha considerável importância. As mulheres eram as principais cuidadoras e administradoras do lar.
uma tarefa de grande peso, numa sociedade que valorizava muito a estrutura e a estabilidade doméstica. Como matrona, você era responsável não apenas pelo bem-estar dos filhos e do marido, mas também pela preservação da reputação social da família. No entanto, à medida que o império crescia e mudava, o papel das mulheres na sociedade romana também começava a evoluir, enquanto, nos tempos da República, as mulheres tinham menos liberdades. No período imperial, algumas passaram a ter mais acesso à riqueza, poder e influência. A ascensão de famílias e dinastias poderosas significava que mulheres, especialmente aquelas de origens nobres, podiam exercer influência nos bastidores. Seu papel na administração do lar podia começar a mudar também, especialmente se viesse de uma família rica ou politicamente relevante. O exemplo das mulheres da família imperial mostra que, embora não ocupassem cargos políticos oficiais, sua influência era inegável. Seu casamento, no entanto, permanecia ancorado nas expectativas da sociedade romana. Como esposa, mãe e matrona, você continuava a administrar o lar com dignidade, assegurando a continuidade da família. Mas, à medida que vivia sua vida, surgiam momentos de mudança que refletiam as transformações mais amplas da sociedade romana. Embora o fundamento do casamento permanecesse baseado no dever familiar, era possível perceber que, com o tempo, os papéis das mulheres dentro do matrimônio também começavam a mudar. Enquanto isso, porém, seu foco principal continuava sendo a família, criar os filhos para se tornarem bons cidadãos, apoiar as iniciativas do marido e manter o lar com graça. Era uma vida moldada pelo dever, pelas expectativas sociais e pela complexidade de ser uma mulher na Roma antiga. À medida que sua vida prosseguia nesse constante fluxo de deveres, responsabilidades familiares e expectativas sociais, você começava a perceber uma verdade particular sobre o casamento romano. Ele não era uma união baseada na espontaneidade ou na liberdade, mas em rituais e regras. O dia a dia era preenchido com uma série de responsabilidades que você navegava mais por senso de dever do que por desejo pessoal. Ainda assim, com o tempo, era possível perceber mudanças sutis, como sua conexão com seu marido, embora nascida da obrigação social, começava a se tornar mais colaborativa. Há algo sobre os longos anos passados lado a lado, administrando o lar, criando filhos e mantendo a reputação da família, que constrói uma compreensão mais profunda. Você não era apenas uma esposa, era uma parceira, uma administradora conjunta do legado familiar. Seu papel nessa parceria era crucial. Com o passar dos anos, você provavelmente percebeu que, apesar da estrutura rígida do casamento romano, havia espaço para um tipo de respeito mútuo que podia crescer entre marido e mulher, mesmo que isso não fosse esperado no início. No começo, o casamento era algo feito para você, uma transação entre famílias com pouca participação pessoal. Agora, no entanto, sua relação com seu marido, moldada por anos de responsabilidades compartilhadas, começava a aparecer mais como um esforço cooperativo. Você administrava o lado doméstico da vida com um senso de propósito, enquanto seu marido se dedicava às atividades públicas e políticas. Embora a estrutura social ainda colocasse os homens no comando, havia um reconhecimento mais sutil e silencioso da importância do seu papel no sucesso dele. Sua capacidade de manter o lar em ordem, garantir a educação dos filhos e zelar pela honra da família permitia que seu marido
se concentrasse na carreira, assegurando que o nome da família continuasse a prosperar. Nesse processo, você começava a perceber como as pressões do casamento romano, embora sempre presentes, tornavam-se mais administráveis. Sim, sempre existiam expectativas, gerar herdeiros, manter o lar, cumprir deveres religiosos, mas as exigências não pareciam mais tão sufocantes quanto antes. Em vez disso, transformaram-se em rotinas, rituais que você conhecia bem e executava com graça. Com o passar dos anos, o peso dessas expectativas podia ter diminuído, substituído por uma compreensão mais pessoal do seu papel na vida, da família. Ao mesmo tempo, não era possível escapar da tensão subjacente que vinha com o papel de esposa romana. Sua vida, embora estruturada e estável, não era isenta de estresse ou incerteza. O dote, por exemplo, era um lembrete constante do seu status e da natureza transacional do casamento em Roma. Você estava ligada ao sucesso ou ao fracasso do seu marido, já que a riqueza e a reputação da família dependiam muitas vezes da posição pública dele. Se a carreira dele desmoronasse, sua família sofreria consequências sociais. Se o casamento terminasse em divórcio, você poderia ficar sem as proteções que o matrimônio oferecia. Essa dependência da posição do marido na sociedade romana era uma realidade constante que destacava a precariedade da sua situação. Se seu marido fizesse parte da elite política ou militar, as apostas eram ainda mais altas. Honra pública e alianças políticas e fortuna familiar estavam intrinsecamente ligadas, e seu lugar nesse sistema, embora fornecesse estabilidade, também amarrava seu futuro a forças além do seu controle. Em um mundo onde uma única reviravolta política ou um deslize social podia alterar o destino de uma família, sua vida sempre esteve à mercê dos caprichos da Roma antiga. E, ainda assim, apesar dessas incertezas, havia também um senso de fortalecimento que crescia com o tempo. Como esposa e matrona, você se acostumara a gerenciar o lar, lidar com questões financeiras e supervisionar o bem-estar dos filhos. Você aprendeu a navegar pelas complexidades da sociedade romana, equilibrando seus deveres públicos com as necessidades da família. Se tivesse a sorte de vir de uma família influente, sua capacidade de se envolver em questões de patronato ou de formar redes sociais também lhe conferiria certo grau de influência. Talvez, nos seus círculos mais íntimos, você visse mulheres como você, esposas que encontravam maneiras discretas de exercer poder dentro do espaço doméstico e social. Embora o espaço público permanecesse majoritariamente masculino, a crescente influência das mulheres nos lares romanos era inegável. Algumas mulheres, especialmente da nobreza, começaram a exercer um poder sutil, muitas vezes nos bastidores, influenciando decisões e direcionando alianças familiares. Embora você não tivesse o mesmo poder político formal que seu marido, seu papel como matrona poderia torná-la uma figura influente, especialmente se tivesse filhos para perpetuar o nome da família. No entanto, o poder no casamento romano nunca era absoluto, e essa mudança sutil de influência, embora importante, não apagava as verdades mais profundas do seu papel. Sua posição como esposa continuava sendo regida por expectativas sociais. Você não era totalmente livre para tomar decisões fora da vontade do marido. Mesmo que tenha desenvolvido um relacionamento mais colaborativo com ele, o sistema
Romano não oferecia a igualdade que permitiria uma verdadeira autonomia. Seu casamento continuava sendo uma união de importância estratégica, mesmo que o afeto tivesse crescido paralelamente aos aspectos transacionais. A maneira como você conseguiu conquistar seu espaço dentro das limitações da sociedade romana era admirável, mas a realidade é que sua união ainda estava profundamente enraizada na tradição e no legado familiar. Seus filhos, seu lar e a reputação da família estavam para sempre atrelados a essa união. À medida que avançava, havia uma aceitação tranquila em conhecer o seu papel. Você se conformava com as responsabilidades e pressões do casamento romano e as carregava com a dignidade silenciosa esperada de uma mulher da sua posição. Sua vida não era sobre liberdade pessoal, mas sobre garantir a estabilidade da casa, manter a honra da família e cumprir seu papel de esposa e mãe. Com o passar dos anos, você percebia que os rituais, deveres e responsabilidades que antes pareciam esmagadores, agora eram simplesmente parte da sua vida. Você crescia dentro desse papel e, a cada ano, tornava-se mais hábil em navegar pela complexa teia de expectativas sociais, dinâmicas familiares e obrigações pessoais que definiam o casamento romano. Seu casamento não era mais apenas sobre cumprir deveres. Era sobre criar um senso de continuidade e estabilidade para sua família em um mundo em constante mudança. Entretanto, enquanto sua vida podia parecer estabelecida em rotina, o mundo ao seu redor estava em constante evolução. Roma, como cidade e civilização, estava sempre mudando. Novos líderes surgiam, o cenário político se transformava e as normas sociais começavam a se flexibilizar. A maneira como a sociedade romana via as mulheres, o casamento e a família não era imutável, embora o ritmo das mudanças fosse lento. Você podia começar a perceber pequenos movimentos que desafiavam o papel tradicional da mulher no casamento. As leis romanas, por exemplo, há tempos reconheciam que as mulheres, especialmente nas famílias da elite, podiam possuir propriedades e administrar bens. Embora isso não fosse prática comum para a maioria das esposas romanas, as mudanças legais ao longo do tempo davam às mulheres mais autoridade sobre seus próprios recursos, o que podia significar mais influência sobre o lar e a riqueza familiar. Você talvez não exercesse poder da mesma maneira que um homem romano, mas, com o tempo, começava a perceber que havia mais oportunidades para exercer controle sobre os assuntos domésticos e financeiros. O crescimento do poder imperial sob os imperadores também trouxe uma dinâmica diferente para o casamento romano, com os imperadores e suas famílias se tornando o centro da vida política de Roma. Os casamentos entre a elite passaram a ser ainda mais voltados para a consolidação de poder. Você pode não fazer parte da família imperial, mas a influência de mulheres poderosas, como as esposas e mães dos imperadores, começou a ser sentida nas esferas política e social. Essas mulheres, embora ainda limitadas em suas funções oficiais, tornaram-se figuras cada vez mais importantes na formação do destino do Império Romano. Ao observar essas mudanças, você pode começar a sentir um certo senso de ambivalência. Por um lado, as mudanças lentas, mas constantes na sociedade, trazem a esperança de que um dia as mulheres romanas possam ter mais liberdade, mais agência e, quem sabe, mais respeito como indivíduos.
Por outro lado, as estruturas tradicionais do casamento romano continuam a ser uma força poderosa. A ideia de casamento como uma aliança familiar, em vez de uma escolha individual baseada no amor, ainda está profundamente enraizada na cultura romana. O poder do patriarcado continua prevalecendo e as mulheres, embora possam conquistar certos privilégios legais, são ainda, em sua maioria, definidas pelos papéis que ocupam dentro da família. Ainda assim, mesmo que a visão tradicional de casamento persista, há espaço para o surgimento de significados pessoais no relacionamento com seu marido. Embora o amor possa não ter sido o motivador principal no início do seu casamento, com o tempo, afeto e respeito mútuo começam a criar raízes. Vocês passaram anos juntos, anos de experiências compartilhadas, de enfrentar o escrutínio público, de criar filhos e de manter a posição social da família. Essa parceria, nascida da necessidade e da obrigação social, se transformou em uma conexão mais genuína, construída na familiaridade e na confiança. Embora talvez não seja o amor apaixonado que alguns imaginam, há um profundo senso de companheirismo, um entendimento silencioso entre você e seu marido. Ao refletir sobre a vida que construíram juntos, você percebe que seu casamento, de certa forma, foi um sucesso. Não no sentido de felicidade ininterrupta ou paixão incessante, mas no sentido de que ele perdurou, cumpriu seu propósito, criou estabilidade, assegurou o legado familiar e atendeu às expectativas da sociedade romana. O fato de terem chegado até este ponto, onde você já não é apenas uma esposa presa ao dever, mas uma parceira no trabalho compartilhado da vida familiar e social, é um testemunho da resiliência da sua união. Mas, apesar disso, uma verdade inegável permanece. O casamento romano, mesmo em seu aspecto mais funcional, ainda impõe grandes exigências às mulheres. Ele define sua vida, seu papel e seu senso de identidade. Você nunca está totalmente livre das expectativas que recaem sobre você como esposa e mãe. Sua capacidade de influenciar as decisões do marido, o destino dos filhos ou a reputação da família é sempre limitada pela estrutura tradicional do casamento romano. Você pode até conseguir abrir espaço para si mesma dentro desse sistema, mas esse espaço ainda é restrito pelas fronteiras impostas pela sociedade. De certa forma, essa aceitação do seu papel é uma rebelião silenciosa, não no sentido de desafio aberto, mas na maneira como você conseguiu encontrar seu próprio caminho dentro do sistema rígido. Você pegou as ferramentas e expectativas que a sociedade te deu e as usou a seu favor, encontrando realização em seus deveres e orgulho na continuidade que ajudou a manter. Com o passar dos anos, você percebe que a jornada do casamento romano, pelo menos do ponto de vista pessoal, é, em última análise, uma questão de adaptação. Você se adapta aos ritmos da família, às expectativas da sociedade e ao cenário em constante mudança da vida romana. Seu casamento pode ter começado como uma aliança política, um contrato legal entre famílias, mas evoluiu para algo mais, algo com momentos genuínos de companheirismo, afeição e entendimento. Seus filhos estão crescendo e logo encontrarão seus próprios lugares na sociedade, dando continuidade ao legado que você ajudou a construir. Talvez, no futuro, o panorama social mude e o papel das mulheres evolua ainda mais. Mas, por ora, você continua sua jornada,
carregando o peso do casamento romano com graça e encontrando significado nos pequenos momentos de conexão que cultivou ao longo dos anos. À medida que seus filhos crescem e começam a encontrar seus próprios caminhos na sociedade, você observa com uma mistura de orgulho e apreensão os anos que passou criando-os, guiando-os nos caminhos da tradição romana, agora começam a dar frutos. Você fez tudo o que era esperado de você e fez bem. Seu papel de mãe, a espinha dorsal da família, agora está mudando, enquanto seus filhos dão os primeiros passos como adultos. Seus filhos, especialmente, estão alcançando a idade em que começarão a assumir suas responsabilidades, seja na vida pública, no serviço militar ou no casamento. As expectativas sobre eles são imensas, e você entende que o sucesso ou o fracasso deles refletirá tanto sobre você quanto sobre seu marido. Na sociedade romana, o legado da família é transmitido pela linha masculina, e seus filhos são a chave para perpetuar o nome, a riqueza e a posição social da família. Cada momento da sua vida levou até este ponto. O sucesso deles determinará o sucesso do seu casamento e, por extensão, o lugar da sua família na sociedade romana. Como mãe, você tentou incutir nos filhos as virtudes da cidadania romana: honra, lealdade, coragem e dever. Garantiu que recebessem uma educação sólida que os preparasse para as demandas da vida romana. E agora, enquanto eles se preparam para a vida adulta, você percebe o quanto da sua vida foi dedicada a prepará-los para o futuro. Você os nutriu, educou e guiou segundo as expectativas da sociedade romana. Mas, de alguma forma, ao olhar para eles, você também vê os resultados da sua própria jornada, como você os moldou e preparou para enfrentar as mesmas expectativas que moldaram a sua vida. Para suas filhas, o caminho é um pouco diferente, mas igualmente carregado de expectativas. Seu papel na definição do futuro delas envolve encontrar maridos adequados, formar alianças e assegurar que mantenham a honra e a integridade da família. Embora as mulheres romanas não detivessem o poder político de seus irmãos, ainda eram figuras importantes no tecido social e cultural de Roma. A pressão sobre você, como mãe, para garantir bons casamentos para suas filhas é enorme. Em muitos aspectos, o futuro delas depende da sua habilidade de navegar pelas complexas redes da sociedade romana e organizar casamentos que continuarão o legado da família. Mas há algo de agridoce em ver seus filhos darem seus primeiros passos rumo à vida adulta. Você passou a vida inteira garantindo que seu casamento e sua família fossem bem-sucedidos. E agora, a próxima geração deve carregar essa tocha adiante. De muitas maneiras, este é o seu legado. As escolhas que fez, os sacrifícios que suportou, foram por eles. E, embora o amor que possa ter faltado nos primeiros anos do seu casamento tenha florescido em uma parceria tranquila, você agora vê que o futuro da família repousa nas mãos de seus filhos. Os papéis que você uma vez desempenhou como esposa e mãe estão mudando, e os de seus filhos estão começando a definir o próximo capítulo da história familiar. À medida que seu marido envelhece, cresce também a percepção de que seu próprio papel nesse casamento e nessa família está evoluindo. Seu casamento pode ter começado como um contrato social, mas ao longo dos anos tornou-se algo mais, algo que resistiu à prova do tempo.
Você construiu um lar, criou filhos, gerenciou os negócios da família e manteve a imagem pública do lar. Foi parceira em todos os sentidos da palavra. Enquanto os primeiros dias do seu casamento foram definidos por tradição e obrigação, sua ligação com o marido se transformou em uma parceria mais profunda e silenciosa, baseada em anos de responsabilidades compartilhadas. E, no entanto, a impermanência da vida romana está sempre presente. Roma, em toda a sua grandiosidade, está em constante estado de fluxo. O império é vasto e o cenário político está sempre mudando. Embora você tenha criado um lar estável, a posição da sua família ainda é influenciada pelas grandes forças em jogo. O Império Romano, com toda a sua glória, é construído sobre uma fundação instável e com cada mudança política, a estabilidade da sua família pode ser testada. Seu casamento, apesar dos anos de estabilidade, nunca é imune aos riscos desse vasto e imprevisível império. As decisões de um único governante ou a mudança repentina de alianças políticas podem abalar o destino da sua família. À medida que observa seus filhos, você entende que, embora tenha feito tudo ao seu alcance para garantir o futuro deles, há forças além do seu controle que moldarão seus destinos. É uma realização humilde, mas que sublinha a tensão entre a agência pessoal e o poder esmagador da sociedade romana. De muitas maneiras, sua vida foi moldada pelas expectativas da sociedade romana. Você se casou por dever, criou filhos para o legado e trabalhou incansavelmente para sustentar a honra e a reputação da família. Ainda assim, mesmo diante de todas as pressões, você criou algo duradouro. Seu casamento, embora nascido da obrigação, perdurou e seus filhos estão prontos para carregar o legado adiante. Nos momentos de quietude, sentada em sua casa, vendo sua família crescer e mudar, você reflete sobre tudo o que passou. Cumpriu seu papel de esposa e mãe romana, e o fez com graça. Talvez não tenha tido a liberdade de escolher seu próprio caminho da maneira que uma mulher moderna poderia, mas, dentro dos limites da sociedade romana, você construiu uma vida significativa. Seu legado, carregado por seus filhos, viverá muito depois de sua partida. Enquanto o sol se põe sobre a grandiosa cidade de Roma, você se encontra num momento de reflexão. Os anos passaram em um turbilhão de responsabilidades, deveres e o constante murmúrio da vida romana. Você viu seus filhos crescerem, o nome da sua família perdurar e o próprio império mudar. E, através de tudo isso, você permaneceu firme, resiliente, parte do intricado sistema que é o casamento romano. E, enquanto se senta silenciosamente em seu lar, sente o suave zumbido da passagem do tempo, um lembrete de que a vida, assim como a sociedade romana, está sempre mudando. O peso do tempo é um companheiro constante, seja nos anos passados, criando filhos, seja nas décadas de parceria com seu marido. Ao refletir sobre a vida que levou, torna-se claro: o casamento romano, com todas as suas complexidades, é tanto sobre sobrevivência e continuidade, quanto sobre conexão pessoal. Você viveu temporadas de desafios, momentos de alegria tranquila e longos períodos de calmaria em que a vida se desenrolou como deveria. E agora, nos últimos anos do seu casamento, começa a entender
que talvez a maior realização não esteja nas coisas que fez, mas na vida que viveu, na estabilidade que ajudou a manter para a próxima geração. Você sempre soube que o casamento em Roma era um contrato, uma negociação entre famílias que ia além do pessoal. Mas, por entre todas as formalidades e estruturas, houve um senso silencioso de realização. Uma sensação de que, apesar das pressões e expectativas sociais, você encontrou paz no papel que desempenhou. Seus filhos agora trilham seus próprios caminhos e, ao olhá-los, você vê o futuro se desdobrando. Eles carregarão adiante o que você e seu marido construíram, mas a jornada será deles. O legado da família, tão cuidadosamente cultivado ao longo dos anos, viverá neles, seja por meio de seus feitos, de seus casamentos ou das vidas que conduzirão. Nos momentos finais da sua reflexão, você percebe que o casamento romano, com todos os seus rituais e restrições, nunca foi simplesmente sobre o que você fez ou deixou de fazer. Era sobre criar algo que perdurasse. Seus esforços, muitas vezes silenciosos, teceram o tecido da história da sua família. Você resistiu às tempestades da vida pública, adaptou-se aos tempos em mudança e continuou avançando, sempre, com o olhar voltado para o futuro. É um legado construído não em momentos de grande paixão, mas nos atos cotidianos de amor, dever e devoção. Agora, ao entrar nos anos finais da sua vida, começa a sentir uma paz profunda. O conhecimento de que fez tudo o que foi pedido de você. Seu papel na sociedade romana nunca foi de destaque ou poder, mas foi de estabilidade. Você ajudou a manter a continuidade da família, do lar e da tradição romana. Cumpriu seu papel com graça e dignidade e agora, ao ver sua família prosperar, você enxerga o legado da sua vida nas vidas de seus filhos. No silêncio da sua casa, cercada pelas imagens e sons familiares da vida em família, há um profundo sentimento de gratidão. Embora sua jornada tenha sido moldada pelas limitações do casamento romano, também foi uma jornada de crescimento pessoal. Você viu seus filhos crescerem e prosperarem, testemunhou a evolução do relacionamento com seu marido e sentiu o pulsar da sociedade romana mudando sob seus pés. No fim, percebe que sua maior conquista não foi apenas cumprir as obrigações do casamento, mas encontrar significado dentro dele. É um legado que, talvez, não esteja gravado em mármore, mas vive nas histórias dos seus filhos, nas tradições que preservou e na compreensão silenciosa entre você e seu marido. E agora, enquanto repousa, com o suave murmúrio do mundo lá fora, pode finalmente deixar de lado o peso dessas expectativas constantes. Você construiu algo significativo. Seu casamento, embora enraizado no dever, lhe proporcionou uma vida plena, marcada por vitórias silenciosas e por uma resiliência duradoura. É um legado de amor, mesmo que esse amor tenha nascido da necessidade. Que o mundo continue a girar, que o império mude e que a próxima geração trilhe seu caminho. Para você, a jornada foi de realização e dever e, nos momentos de quietude, você percebe que construiu algo muito mais duradouro do que jamais poderia ter esperado. Uma vida que resistiu ao teste do tempo.